E aí, pessoal, chegamos num consenso. Eu entrevisto, a Kênia conta a história. Exatamente, respondo tudo. Cada uma no seu papel. Quero começar com essa música, presta atenção. Ó. Facilmente indeciso, ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei, quando que eu mais queria. Essa música é a música da Kênia, hein, ó. Era provar pra todo mundo, eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar e queria sempre Achar explicação. Por que eu escolhi essa música? Porque essa música me inspirou a falar pra ela: Kênia, conta a sua história. Eu acho que, como qualquer veterinária, as mulheres, quando entram na área, elas já entram com um saldo negativo por serem mulher. Então elas precisam provar que elas dão conta de executar com maestria uma atividade que é tida como masculina. E acaba que isso é internalizado e as mulheres às vezes demonstram uma personalidade tão forte, e na verdade são pessoas tão sensíveis, mulheres tão sensíveis quanto qualquer outra de qualquer atividade. E quando eu encontrei a Kênia, ela estava nessa situação. Ela precisava provar que ela podia permanecer, ainda que ela dissesse que ela não precisava provar nada para ninguém. Como foi que eu conheci a Kênia? IML, gente. Acertou quem escreveu IML. Eu sei que você colocou aí IML porque você pensou que essa era a coisa mais inusitada e realmente você acertou. Eu conheci a Kênia no dia do falecimento da sócia anterior dela. Tá, mas por que foi que eu me envolvi tanto nessa situação, Kênia? Se eu nem conhecia você e nem conhecia a falecida. A Nai foi convidada para ir lá para socorrer uma amiga dela, que era amiga em comum com a irmã da Cissa. E aí, quando ela chegou lá, ela se viu numa situação onde eu tava sozinha, tendo que resolver... Não foi bem assim não, deixa eu contar essa parte que ela não sabe. Antes de eu encontrar a Kênia, eu cheguei para dar assistência, tentando ser, sei lá, proativa, e eu encontrei essa irmã da falecida e perguntei pra ela se ela tinha se certificado, se o corpo tinha dado entrada no IML. E ela disse que não, que ela simplesmente recebeu a notícia e foi pra lá e tava lá esperando. Eu falei, poxa, me fala então o nome e eu vou consultar. E ela me falou o nome, só que ela falou o nome errado, ela falou o apelido. E como eu não conhecia, eu falei o apelido dela era Cissa Ferreira. Ela falou, não, o nome da minha irmã é Cissa Ferreira. E quando eu perguntei no cartório, não tinha dado entrada ninguém com esse nome, Cissa Ferreira. Eu cheguei nela e falei assim, olha, eu consultei, não foi dada entrada em nenhum corpo com esse nome. E aí ela teve esperança, ela parou de chorar na hora. E aí ela mesmo, no impulso, foi lá, correu no cartório e perguntou, alguém com o nome de Simone Ferreira deu entrada? E aí eles disseram que sim. Então aquilo foi tão constrangedor pra mim que eu me senti obrigada a dar assistência àquela família e fiquei ali o dia inteiro. Participei de todas as decisões que eram necessárias para o sepultamento e foi assim que eu conheci a Kênia. Na hora de pagar a urna, eu participei da negociação e aí eu fui perguntar à família, quem vai pagar? Como que nós vamos pagar? Eu já estava falando nós nessa situação. E aí foi quando eles me apresentaram a Kênia e pediram um cartão da empresa para pagar. E a partir de então, eu fiquei com a Kênia no reconhecimento do corpo. É uma situação, gente, essa é uma história muito complicada de ser contada, porque ela desencadeia muito sentimento, muita emoção. Então a gente resistiu durante todos esses anos para tocar nesse assunto. E não é um assunto confortável, porque depois de tudo isso, houve desdobramentos e é por isso que a gente não toca no assunto. Mas, Kênia, como foi a nossa convivência? Conta pra ele, segura pra mim aqui. Eu acabei que depois disso daí, a Nai esteve do meu lado ali o tempo inteiro. Foi um momento de muita dor, de luto, né? Aquela passagem, parece que o tempo não para, você perde o chão, a gente quer desistir de tudo, a gente acha que nada mais vale a pena, né? Eu convivia com a Cissa praticamente 24 horas, a gente viajava sempre juntas. E de repente, uma viagem que eu não vou, isso acontece, poxa, é uma dor muito grande. E aí a Nai esteve do meu lado esse tempo todo, me ajudando a desenrolar essa parte burocrática, essa coisa que não pode deixar para depois,
algo que eu tenho que contar para vocês. Com esse envolvimento todo, né, no meio da situação, acabaram me convidando, como eu era advogada, me convidaram para fazer o levantamento patrimonial. É uma atuação de gestão, é uma atuação administrativa. Então eu precisava levantar o que era o passivo da empresa para conseguir fazer a sucessão, seja o encerramento da empresa, seja a continuidade pelos sucessores, seja a continuidade pela sócia sobrevivente. Mas fiquei lá com a Kênia durante 60 dias e eu precisava aprender o negócio, né, Kênia? E é muito complexo, um tal do laboratório de embriões é muito complexo. E ela fala que eu aprendi rápido. Vocês estão vendo que ela toma o telefone? Eu não falo igual ela. Mas, só que assim, por que a Nay fala com mais detalhe? Foi um período que eu passei, eu não tenho memórias, assim, eu só chorava o dia inteiro. A Nay teve toda a paciência do mundo comigo, ela me perguntava as coisas, eu ia respondendo, de repente eu pedia pra parar, aquilo, eu fui carregada, né? Então foram momentos, assim, que basicamente todos os dias tinha cliente tomando café da manhã lá, pra que eu não desistisse, pra que eu comesse, né? Eu nem comer, eu tava dando conta. Então a Nay foi essa figura muito importante lá pra mim. E ela falava, temos que continuar. Ela dava aquele meu tempo, né? Calma um pouco, vamos dar uma volta. Mas infelizmente, a vida não para, né? E aí foi um período, foram 60 dias, né? A Nay concluiu o que ela tinha sido contratada para fazer. E aí ficou fora mais 45 dias, mais ou menos, né, Nay? Até que eu fui procurar a Nay de novo, porque é uma coisa que até hoje, até para veterinários, tem veterinários que fazem umas perguntas assim tão absurdas sobre a técnica, sobre o trabalho, né? Absurda assim pra gente que é formada. E a Nay pegou aquilo no estalar de dedos assim, e eu falei, bom, é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa assim. E eu, como veterinária, minha antiga sócia veterinária também, eu nunca tinha atuado com a gestão tão profissional como foi a gestão da Nay. Como ela conseguiu desenrolar aquilo, desenvolver um trabalho onde a gente conseguia ver números, onde a gente conseguia entender os resultados, onde a gente conseguia ler a empresa, né? Foi praticamente isso. E aí veio a segunda fase. Depois que eu fiz essa parte de gestão, de levantamento, e eu me ausentei, a ideia de eu retornar não foi da Kênia sozinha, partiu de uma representante da família, né, e da Kênia também, porque a preocupação que a família tinha era se a Kênia conseguiria manter aquela empresa com saúde a ponto de não deixar reflexos que responsabilizasse a família. Então a irmã mais velha teve a ideia de me convidar para atuar. E aí a Kênia falou assim, poxa, mas como é que eu vou convidar uma advogada para entrar no negócio desse? E aí essa irmã comentou com a Kênia, olha, a Eliana já me comentou que é um negócio excelente, eu acho que ela apostaria nisso aí. Então as duas se reuniram e tentaram criar um discurso para me convencer. E eu, de fato, sempre vi potencial nesse negócio e ainda vejo, cada vez mais eu vejo potencial nesse negócio. E aí me fizeram uma proposta para eu atuar como uma profissional não vinculada, não subordinada, né? Não funcionária. Me ofereceram um salário de quanto, Kênia? R$1.000. A Kênia falou baixo, mas foi R$1.000, tá? Para uma pessoa que já atuava. R$1.000. Eu falei, olha, interessantíssima proposta, mas R$1.000 não paga meu combustível. E aí eu falei, eu faço por tanto. Durante um tempo, eu atuo. Em 3 meses, se eu demonstrar resultado, eu quero renegociar. E assim foi feito, aceitaram. Fiquei 3 meses. A empresa fez uma curva bem acentuada. E aí em 3 meses nós renegociamos e foi quando me propuseram sociedade. Mas deixa eu falar uma coisa aí. A Nay sempre fala sou advogada, mas a Nay tem um currículo que ela tem diversas outras especializações. Então não é só o fato de ser um advogado ou o fato de pagar, como pagar um profissional como essa. Então a Nay não é gestora porque ela é advogada, não, ela tem várias outras formações de MBA, de pós-graduação na área administrativa, na área de gestão, né? Porque você só fala que você é advogada. A Kênia é suspeita, quando ela vai falar de mim, ela enche a bola. Mas aí veio essa fase, e aí eu topei, e aí a minha preocupação era o seguinte, tá, eu vou entrar no negócio, mas eu preciso que ele seja estruturado, o fundamento dele seja diferente do que estava sendo executado, já estava em desenvolvimento, né, na época da antiga empresa, chamava Cisagen.
E aí nós fomos criando um modelo novo de negócio, até que chegou um momento, e é um momento de conflito, é um momento, né, que é difícil de tocar nesse assunto, mas eu acho que é importante, toda história tem dois lados. E chegou no momento em que nós precisamos encerrar essa gente, nós precisamos parar de caminhar naquele trilho e iniciar a nossa caminhada. Só que foi um ponto traumático para nós, a forma como foi feita, o tipo de negociação que foi feita, as ameaças que sofremos, o cumprimento das ameaças que sofremos, as perseguições que sofremos. Então nós entendemos que, lógico, movidas por emoção, por dor, causaram dor também em nós. Então esse é um outro ponto desse assunto que a gente precisaria tratar em um outro vídeo, que também é superação, né, Kênia? Muita. Acho que não tinha jeito melhor de testar a nossa capacidade empreendedora, senão pela forma como foi feito. Pra vocês terem noção, teve até inquérito policial, então foi coisa pesada mesmo. Hoje a gente tem um pensamento mais racional em cima disso, né? Mas naquele momento, momentos de injustiça dói demais, você perder tudo dói demais. Mas hoje a gente entende que perder uma pessoa é indescritível, né? O que o dinheiro compra não vale nada. Mas aquela dor da injustiça, aquilo tudo que aconteceu foi muito pesado, né? Provocou um trauma, tanto é que vão fazer 7 anos e a gente nunca tocou nesse assunto. Mas meu coração é mais curado em relação a isso. Eu penso, imagina a dor de quem perdeu uma pessoa que nunca mais volta, né? O desespero, aquilo também é muito difícil. Quando a Kênia fala perder uma pessoa, é perder um familiar, porque ela também perdeu uma pessoa, que era muito importante. Só que ela tá querendo dizer que a dor de um familiar é infinitamente maior do que a dor de se perder um amigo, um companheiro, um sócio. Mais filho e irmão, né? Perder uma filha, perder uma irmã, é diferente. Não há dor que se compare a isso. Eu demorei muito a me recuperar, assim, da perda da Cissa. Era uma figura muito presente, então... E teve todo um contexto, como a Nay disse, né? É um vídeo à parte, né? Para falar a respeito disso. Mas enfim, chegou um momento que tudo aquilo que a gente veio construindo nesse ano, nesse período que foi 2014, a gente se viu sem nada. Quando a gente fala sem nada literalmente, sem uma cadeira para sentar, né? Sobraram para nós 2 computadores, que foi onde tudo começou. Que não foi 2 computadores, a gente tinha comprado 2 cadeiras e 2 computadores. Então a gente já tinha 2 cadeiras. Depois a gente mostra pra vocês quais eram essas 2 cadeiras. Exatamente. Só corrigindo, uma história não tem 2 lados. Uma história tem tantos lados quanto personagens. Então se tem 10 personagens, vão ter 10 lados. Tá bom? Então no nosso caso tinha uns 15 lados essa história. Ok? Isso. Depois a gente vai fazer outro vídeo, que agora esse ficou muito grande. Já.